Olá Maringá, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Vozes da Cidade, esse é o nosso encontro de todas as tardes. Chega mais, o senhor, a senhora, boa tarde, obrigado pela acolhida. É sempre um prazer ter você aqui na nossa grande benfeitora nacional, que é a TV Evangelizar, não é verdade? Crescendo cada dia mais, fazendo com que a boa notícia se espalhe por todos os cantos do nosso país. Você de Maringá, de toda a nossa região, você que acompanha a gente pelo YouTube também, vamos crescendo. Não é somente crescer em números, não é chegar a 3 milhões por 3 milhões, mas é a boa notícia, é conteúdo de qualidade, chegando através das redes sociais. Muito obrigado por tudo que você faz pela TV Evangelizar. Nós estamos no mês vocacional, hoje segunda-feira, dia 10, nós estamos tendo uma série de programas dedicados ao mês vocacional, né? Estamos recebendo os religiosos, estamos recebendo os cristãos leigos, recebemos também os diáconos que estão sendo ordenados padres esse mês também. Muita coisa acontecendo aqui no Vozes da Cidade. E hoje nós vamos falar sobre a vocação sacerdotal, um chamado para servir, com o padre Edivaldo dos Santos, que é pároco da paróquia Santa Maria Gorete. Seja bem-vindo, padre. Obrigado desde já pela participação, boa tarde. Obrigado, boa tarde, Rafael, pelo convite para falar desse mês vocacional. Uma grande alegria estar aqui com vocês. Fique à vontade, padre, a gente já vai iniciar a nossa conversa, mas antes a nossa equipe de jornalismo preparou matéria, coloca no ar. O frio do inverno curitibano continua rigoroso, mas a solidariedade conseguiu aquecer centenas de famílias. A Associação Evangelizar é Preciso encerrou a edição de 2026 da tradicional campanha do cobertor. A última entrega das doações foi realizada na sede da Pastoral da Pessoa Idosa, em Curitiba. A campanha esse ano arrecadou 405 cobertores, mais de 1.600 peças de lã que foram enviadas para instituições parceiras da obra Evangelizar. As doações arrecadadas pela Associação Evangelizar é Preciso ao longo das últimas semanas agora têm destino certo. Vão aquecer a rotina de idosos em situação de vulnerabilidade social. A Pastoral da Pessoa Idosa agradece essa parceria solidária da rede da Associação Evangelizar é Preciso, né? Que Deus abençoe esse ato de amor, de carinho, de atenção e de cuidado com a pessoa idosa. Além da entrega na sede da pastoral, idosos atendidos pela instituição também receberam os presentes. Porque sim, né? Muita friagem, né? Gente de idade ainda. Nossa senhora, não sabia que eu ia ganhar um presente desse. A gente fica emocionado, né? Porque a gente não esperava, né? Que ia ganhar esse presente. Gostei. Deus que abençoa. Tudo de bom. Sim, minha gente, agosto é conhecido como mês vocacional. E o programa Vozes da Cidade é especial com esse tema. Para iniciarmos aí a nossa série de entrevistas, nós estamos recebendo o padre Edivaldo, que hoje fala sobre a vocação sacerdotal. O que a igreja quer nos revelar, dedicando esse mês de agosto às vocações? Padre, boa tarde novamente. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, o mês de agosto é um mês dedicado às vocações, exatamente para intensificarmos, né, a nossa oração a todas as vocações e também para mostrar às outras pessoas que ainda não conhecem ou para que elas estejam atentas a este chamado de Deus. Por isso, em cada final de semana, em cada domingo, né, nas missas, nós celebramos e rezamos por uma determinada vocação, porque todos nós somos vocacionados, né? Todos são chamados a uma vocação específica e precisamos responder positivamente a este convite, a este chamado. E o que é ser vocacionado, padre? Muito bem, ser vocacionado é se colocar à disposição. Como eu disse, né, Rafael, nós rezamos no primeiro domingo pela vocação sacerdotal, no segundo domingo nós rezamos pela vocação matrimonial, né, o Dia dos Pais, ainda vamos rezar pelas vocações religiosas e as vocações leigas, né, dos leigos e leigas, e também a vocação dos catequistas. Bom, para entendermos bem, é preciso que todos tenham muito claro que todos nós somos chamados por Deus. A primeira vocação que nós recebemos, o primeiro chamado que nós recebemos é o chamado à vida. Então Deus nos faz este convite para a vida. É a primeira vocação, primeiro chamado que Deus nos faz. E depois Deus
chama também cada um de nós para uma vocação específica. No meu caso, a vocação é o sacerdócio, a vida ministerial ordenada, a ordem, que é um dos 7 sacramentos, que está também enquadrada nos sacramentos de serviço, junto com o sacramento do matrimônio. Então, vocacionado é ouvir este chamado de Deus e se colocar à disposição para deixar que Ele conduza, que Ele molde, que Ele mostre o caminho. E como foi o seu chamado? Muito bem. O meu chamado, Rafael, eu era ainda muito pequeno, eu tinha por volta de 10 anos, quando senti o primeiro chamado à vida sacerdotal e vi ali o sacerdote, me encantava, né, com a presença do sacerdote na missa. Depois, Rafael, isso ficou um tanto meio que abafado, esquecido, porque ninguém falava de vocação, morava na zona rural, o padre ia lá uma vez a cada 2 meses, né? Nós não tínhamos este conhecimento como se tem hoje, essas possibilidades, né, dos meios de comunicação como nós temos hoje. Então, aquela vontade que era antes, lá na infância, aos 10 anos, ficou um tanto abafada, adormecida, e isso só foi despertar em mim novamente na vida adulta, né? Eu sou fruto de uma vocação adulta, né? Eu tinha 33 anos quando eu entrei para o seminário, mas depois de um processo de discernimento muito profundo, né, de realmente entender se era essa a vontade de Deus, mas eu precisava dar essa resposta, porque algo dentro de mim clamava, né? Talvez aquele primeiro chamado lá da infância, ele tivesse renascendo, reacendendo. Foi quando eu comecei a fazer os encontros vocacionais, né, e nos encontros vocacionais descobri que, de fato, aquela era a minha vocação, né? Eu já tinha empresa, já trabalhava, estava também fazendo a experiência de namoro, né? Mas enfim, Deus me chamava para outra coisa. E depois de fazer os encontros vocacionais, um discernimento com os padres também que acompanham no seminário, aí eu decidi largar todo o resto, né, para seguir a Jesus. Foi uma experiência muito boa, muito bonita. Nós estamos conversando com o Padre Edivaldo, falando hoje sobre a vocação sacerdotal, conhecendo um pouquinho também da vocação do Padre Edivaldo, ele partilhando um pouco da sua vida com a gente, e daqui a pouquinho no segundo bloco a gente continua aprofundando esse tema aqui na TV Evangelizar, tá bom? Rapidinho nosso intervalo, daqui a pouquinho Vozes da Cidade está de volta. Esse é o Vozes da Cidade, aqui na sua TV Evangelizar. Hoje o nosso entrevistado é o Padre Edivaldo, pároco da Paróquia Santa Maria Gorete, falando sobre a vocação sacerdotal. E a gente continua com essa conversa dentro de instantes. Deixa eu só colocar nossa equipe de jornalismo no ar. Vamos assistir. Bem-vindo a Campo Largo, município que passou a ser oficialmente reconhecido como a capital nacional da louça. Localizada entre Curitiba e Ponta Grossa, 2 importantes cidades paranaenses, Campo Largo está a cerca de 30 quilômetros da capital e a quase 90 quilômetros dos Campos Gerais. O reconhecimento é resultado da força da indústria de louças, que transformou Campo Largo no principal polo do setor no Brasil, com uma produção superior a 3 milhões de peças por mês, resultado de uma tradição construída ao longo de quase 80 anos. Atualmente, Campo Largo responde por 75% do mercado nacional de louças e cerâmicas. A cidade paranaense exporta para mais de 40 países. Nós temos algumas indústrias que trabalham com a questão mais usual, a questão do hotel, a questão dos restaurantes. E outras temos também uma porcelana fina, feita com ouro, com prata, né? Com a questão do formato das louças, do burle, né? Então são vários estilos ali que nos deixa um diferencial muito grande. Em Campo Largo, a louça faz parte do dia a dia dos moradores. Há quem colecione peças, quem guarde aquela porcelana tradicional que atravessa gerações, e há também quem construiu a própria história trabalhando em uma das 20 fábricas do município. Então, eu já tenho 49 anos aqui. E tanto tempo por amor a tudo isso. Muito amor, dedicação.
acostumei com isso aqui e amo isso aqui como se fosse uma parte da minha casa. Conheço todas as peças, a beleza de cada uma. Atualmente, o setor de louças de Campo Largo movimenta cerca de 1,2 bilhão por ano, o equivalente a quase 20% de toda a economia da cidade. O crescimento do setor também impulsionou a criação do primeiro Centro de Ciência e Tecnologia Cerâmica do Paraná, o CESTEC. A instituição realiza pesquisas, testes e capacitação profissional para desenvolver novas tecnologias, aperfeiçoar processos e manter os elevados padrões de qualidade das louças produzidas na região. Aqui, já na saída, aqui eu já tenho um teste que eu consigo já fazer logo depois daqui, que é o de expansão pós-prensagem, que é o quanto esse material aguentou ser comprimido e o quanto ele vai retornar. Isso vai dar para a indústria uma noção da prensagem dela, de como ela pode regular melhor, né, a prensagem lá na fábrica. Natureza, tecnologia e tradição. Foi a combinação desses fatores que transformou a cidade em uma referência nacional na produção de louças. Campo Largo já tem essa história de ser conhecida como a capital da louça e agora esse título oficial por parte do governo brasileiro, ele vem comprovar que a cerâmica, a porcelana que é produzida aqui, ela tem realmente uma relevância nacional, né? E esse reconhecimento também se reflete na tradicional Feira de Louça de Campo Largo, evento que se consolidou como a principal vitrine da indústria local. Neste ano, a feira chega à 33ª edição e será realizada no City Center Outlet Premium, em Campo Largo. E agora esperamos para esse ano, agora que vai ser a partir do dia 3 de setembro até o dia 13, nós passarmos aí acima dos 200 mil espectadores. O reconhecimento oficial só fortaleceu um orgulho que já existia entre os campolarguenses. E basta observar um costume muito comum na cidade para entender o porquê. Não tem como, eu acho que todo campolarguense, todo o pessoal que já trabalhou, que já teve um contato com a cerâmica, a porcelana da região, é fatal. Se senta na mesa, você dá uma olhada e geralmente a origem é nossa, a porcelana é daqui. Obrigado a essa brilhante equipe, sempre nos ajudando a fazer o Vozes da Cidade aqui na TV Evangelizar. Padre Edivaldo está aqui hoje comigo, nessa segunda-feira, nesse dia 10. Já vivemos 2 finais de semana deste mês vocacional. E você está acompanhando uma série aí toda especial aqui no nosso programa. Padre, o senhor falou da importância dos encontros vocacionais, né? Inclusive, a gente está entrevistando os nossos 2 diáconos que estão sendo ordenados. O Guilherme já foi ordenado, o Padre Guilherme, um grande abraço, está nos acompanhando. O próximo é o Padre Rafael. E eles também citaram muito a importância do encontro vocacional, desse discernimento que acontece no encontro vocacional. Para o jovem que está nos acompanhando, participar desses encontros é essencial, né, Padre? É essencial, Rafael. O encontro vocacional é um período de discernimento. Não quer dizer que o jovem que faça o encontro vocacional ele vá ser padre ou vá entrar no seminário, mas é um processo de discernimento importante, né? E é muito bom fazer este processo porque ele nos ajuda a entender melhor qual é o chamado de Deus, qual é a proposta vocacional de Deus para a vida de cada um de nós. Então nós motivamos os jovens a fazer os encontros vocacionais, no nosso caso da vida sacerdotal, os rapazes, né, que já tenham terminado o ensino médio já podem se ingressar ao seminário, mas antes mesmo, né, de terminar o ensino médio, pode também fazer os encontros vocacionais e buscar o discernimento para ver se de fato este é o chamado de Deus para a sua vida. Padre, o senhor também faz parte da equipe formativa aqui da nossa arquidiocese. Quais são hoje os maiores desafios na formação de um novo sacerdote? Eu sou diretor espiritual lá
da etapa da configuração, né, da teologia lá em Londrina. Hoje nós temos muitos desafios, né, muitas propostas que são apresentadas aos jovens, propostas encantadoras pelo mundo, mas que destoam um pouco daquilo que é o projeto e a vontade de Deus. Então eu acredito que hoje, né, nosso grande desafio, de fato, é um certo isolamento das pessoas, ou um certo retraimento, né, de não se lançar, de não responder a este chamado, e vai fazendo com que os jovens então se distanciam, não só dos encontros vocacionais, mas até mesmo de Deus, né, da igreja. Então é um processo que nós estamos pensando também e trabalhando nessa questão vocacional, este mês dedicado às vocações, para que possamos resgatar, né, este interesse aos jovens, aos rapazes, de entregar a sua vida a Deus e fazer parte também deste propósito, né, desta vocação específica da qual Ele nos chama. O senhor disse no primeiro bloco que o senhor é fruto de uma vocação tardia. Há um crescimento dessas vocações tardias hoje na igreja, né? Temos sim, Rafael, visto também, né, que hoje o jovem ele acaba se tornando um tanto mais maduro mais tarde, né? E aí tem todo o processo de faculdade que nós achamos também que é muito bom, né? Quando um jovem já está cursando, né, fazendo uma faculdade, isso ajuda bastante também a ter um discernimento mais maduro. Mas nós temos hoje bastante vocações mais maduras, né? Vocações com pessoas um pouco mais já de idade, que vêm procurar, talvez como eu, né, não conseguiu dar aquela resposta na infância ou ali na adolescência, mas que ficou lá, né? Deus continua chamando, Deus continua reacendendo esta chama, e aí eles nos procuram. Então a procura tem sido muito grande, né, de pessoas já com um pouco mais de idade que querem ingressar no seminário. Isso não é ruim, de todo ruim, né? É porque a pessoa já tem bem mais claro aquilo que ela quer realmente. Exatamente, né? Nós entendemos isso, né? Que a pessoa ele já passou por um processo de uma faculdade, ou já está cursando, já tem ali possibilidades, né? Eu tenho possibilidades de fazer outra coisa, mas Deus está me chamando para isso. Então, a resposta ela é mais certeira, né? Porque não é uma questão de escolher algo, né, que vai me fazer bem financeiramente, né? Não é isso, né? Porque aí a faculdade pode ajudar nesse sentido. Mas é uma vocação sincera e verdadeira, né? Um desejo de servir a Deus e servir aos irmãos. Nós falamos aqui para outras dioceses, mas a realidade da Arquidiocese de Maringá, nós temos hoje atualmente um bom grupo que faz encontros vocacionais, há uma perspectiva muito boa para o próximo ano, na entrada do seminário propedêutico. Há uma crescente também aqui desse trabalho que a Arquidiocese de Maringá realiza. Sim, nós tivemos uma queda com a pandemia. A pandemia veio para desestruturar um pouco todas as dimensões aí da nossa vida. Não foi diferente no âmbito vocacional. Então nós tivemos uma queda bastante significativa no número de vocações, mas agora nós estamos, com a graça de Deus, retomando isso. Com os encontros vocacionais nós temos aproximadamente, ainda estamos em processo, né, de avaliação, mas aproximadamente 16 rapazes, né, que entrarão para o seminário no próximo ano. Então é um número muito bom, né, e a nossa intenção é crescer, é aumentar este número ainda mais. Tá vendo, minha gente, que coisa boa, importante que as famílias, padre, eu queria que o senhor ficasse em pé, fizesse um convite para as famílias, na importância de rezar pelas vocações, de ter sempre nos seus momentos de oração essa intenção. Rezar pelas vocações deve ser algo que precisa estar presente sempre nas nossas vidas, nas nossas famílias e também nas nossas comunidades. Rafael, o padre não cai do céu assim, do nada, né? Não aparece, não surge. É difícil fabricar, né? É difícil fabricar, mas ele é fruto de uma família. Ele sai de um seio familiar. Então, por isso que é importante, né, que as famílias não só rezem pelas vocações, mas motivem. Então, se o filho está falando de vocação, a filha também, se vai entrar na vida religiosa, começa a falar de vocação, motive, incentive, busque o padre, né? Vamos conversar sobre isso e rezar pelas vocações, não só sacerdotais,
mas também a vocação matrimonial, que é deixada por Deus, né? Senão também não tem padres, né? Com certeza. O padre sai de uma vocação matrimonial também, né? E pelas vocações leigas, tantos leigos e leigas que nos ajudam em nossas paróquias, catequistas que nos ajudam em nossa paróquia na evangelização. Então é sempre muito importante que todos nós estejamos em oração, né? Pedindo a Deus, ao Senhor da Messe, que envie mais trabalhadores para a Messe. Este é o Padre Edivaldo, pároco da Paróquia Santa Maria Gorete. Padre, muito obrigado pela participação. Obrigado, Rafael. Que Deus abençoe sempre mais sua missão. Amém. Deus abençoe a todos também. Esse é o Padre Edivaldo, ficou com a gente aqui falando sobre a vocação sacerdotal. Muito importante isso que o Padre acabou de dizer, né? Que você possa rezar pelas vocações, incentivar também. Às vezes seu filho, seu neto, sua neta começa a falar, apoiar, ajudar, mostrar que nós temos os encontros vocacionais, ajudar nesse discernimento. Isso é muito importante. Vocação acertada, a gente sempre ouve essa frase, né? É futuro feliz, com certeza. Não importa o momento, o importante é saber que se você sente esse chamado, que você possa corresponder a ele. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Forte abraço. Amanhã, terça-feira, eu tô aqui nesse mesmo horário no nosso Vozes da Cidade, na TV Evangelizar. Até lá. Tchau, tchau.